Feliz Dia das Mães. Espero que vocês estão desfrutando de um tempo muito gostoso em família. Realmente esses dias de distanciamento social, de lockdown em que nós nos encontramos, é uma oportunidade que nós temos de estreitar cada vez mais os nossos relacionamentos familiares. E eu espero que vocês, mães, estão curtindo um tempo a mais com seus filhos, filhos e maridos, que vocês estejam ajudando bastante as suas esposas e mães nesse contexto em que nós nos encontramos, com mais tempo em casa, que nós tenhamos um tempo muito abençoado em família durante esses dias. Meu privilégio poder estar com vocês hoje de uma forma virtual. Saudades das reuniões, dos nossos cultos. Quem sabe um dia em breve poderei estar de volta com vocês ali desfrutando a comunhão com a Igreja Cristo é Vida. Então, é o meu privilégio trazer essa mensagem hoje para o Dia das Mães. E para o nosso texto, escolhi olhar para Êxodo capítulo 2. Nós vamos, dentro desse texto, conhecer uma mãe que teve um impacto muito forte na história de redenção. O nome dela é Joquebede. Ela é a mãe do maior escritor das Escrituras. Moisés é o filho de Joquebede. E Moisés foi muito usado por Deus para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, para liderar o povo de Israel a sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Entregou para o povo de Israel a lei do Senhor, instituiu o culto e o louvor, e o modelo que nós seguimos até hoje. Usou Moisés para instituir o sistema de sacrifícios que prefigurou o sacrifício do Senhor Jesus ao nosso favor. Um homem muito usado por Deus, e um homem que teve uma mãe que se chama Joquebede. Então, nesse texto, nós vamos estar vendo como Deus promove salvação. Ele faz isso capacitando Joquebede e também abençoando ela através dessa capacitação e da fidelidade dela em promover o reino do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, quando nós olhamos para a pessoa de Moisés, nós percebemos que a história de Moisés é uma história de redenção. É uma história onde nós encontramos Deus agindo para redimir o seu povo. Encontramos Deus trabalhando no seu plano de redenção entre as nações através do povo de Israel e o eventual vinda de Cristo Jesus. O povo de Israel se encontra diante de uma tragédia muito forte em que são escravos. Os seus filhos estão sendo jogados no rio, sendo mortos para tentar controlar a população do povo de Israel, que estava reproduzindo tanto. E diante dessa tragédia, Deus usa uma pessoa muito simples, mas uma pessoa fiel,
E através disso, ele promove o seu plano de redenção para resgatar o povo de Israel e então avançar o seu plano geral de redenção entre todos os povos, entre todas as nações. Então, esse é o livro de Êxodo, e essa história em particular, a gente consegue ver como Deus usou essa mãe, essa família, essa pessoa para avançar o seu plano entre as nações. Então vamos ler o texto e ver o que esse texto está dizendo para nós. O texto diz o seguinte: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma outra filha de Levi. Então nós percebemos que tanto pela parte do pai quanto da parte da mãe, o Moisés, ele é levita, muito bem qualificado para exercer a função que ele iria exercer depois como um sacerdote, como um líder, um profeta no povo de Israel. E diz: a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Então Joquebede, coração de mãe, vê o seu filho, cada mãe acha o seu filho formoso. Eu não sei, né? Eu vi os meus 3 filhos pequenininhos, eu também achei formoso, mas geralmente quando uma bebê nasce não é tão formoso assim, mas são de fato bonitinhos, e o coração da mãe sempre apaixona imediatamente ao ver o seu filho nascer, uma dádiva que Deus dá para a humanidade. Ela esconde Moisés uns 3 meses, né? 3 meses é um tempo em que dá para esconder uma criança, ela não chora tanto, basicamente é um come e dorme, e pode ser mais fácil esconder. Mas depois de 3 meses, acorda mais, chora mais, é mais difícil esconder. Então, depois de 3 meses, ela enfrenta uma dificuldade, porque ela teria que jogar esse filho no Nilo, como o faraó havia ordenado. Então, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a bitomou com bitume e pés. Essa frase aqui é muito importante a gente perceber o que Moisés está dizendo aqui. Ela tomou uma arca. A única outra instância dessa palavra aqui, nos escritos de Moisés, é a arca de Noé. Então, nós temos Moisés usando essa expressão para nos lembrar. A arca de Noé foi um instrumento de salvação para Noé e sua família. Essa arca aqui também coberto ou calefetado com bitume, igual à arca de Noé, é também um instrumento de salvação, tanto na vida de Moisés, quanto na vida de toda a sua família. Então, Moisés, ao escolher justamente essa palavra arca, essa palavra bitume, ele está nos lembrando da arca de Noé e o propósito de salvação que ele prefigura nessa arca. Então, pondo nela o menino, após nos juncos à borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Então, aqui nessa primeira parte do texto, nós
né, vimos Deus fazendo várias coisas, mas o que eu queria destacar aqui nesse texto são é a maneira que Deus capacita Jocabede, a maneira que Deus, de alguma forma, capacita, parece que todas as mulheres. A gente vê elas sendo capacitada por um amor incondicional pelo seu filho. Ela, pela ordem do rei, ela teria que matar esse filho, jogando o filho no Nilo, mas ela ama esse filho, ela tem um amor, uma dedicação para com o seu filho, e ela então o esconde, ela o protege. O papel da mãe é esse, de amar os seus filhos, de proteger os seus filhos, mesmo à luz de perigos e ameaças. Jocabede, ela demonstra coragem para desobedecer o rei, proteger o seu filho, e também uma confiança no Senhor, ao poder olhar para esse filho e colocar dentro daquela arca e dizer: eu vou confiar que o Senhor vai cuidar de alguma forma. Essas qualidades, elas não são necessariamente muito comuns em nossas vidas. Jocabede recebe uma capacitação da parte de Deus, uma capacidade sobrenatural para ela poder amar, para ela ter a coragem de enfrentar perigo pessoal, colocar a sua família toda em risco. Ela tem essa coragem que vem de Deus, e ela tem uma confiança que Deus vai cuidar desse filho que tanto ela ama. Minhas queridas mães, hoje eu quero que vocês saibam que o amor que você tem pelos seus filhos é um amor que vem de Deus. É um amor que somente Deus pode produzir em suas vidas. É uma dádiva que Deus dá para toda mãe, para todo pai, de ter um amor para com o seu filho. Infelizmente, devido à queda, a gente vê com o passar de tempo, e às vezes pais e mães acabam abusando ou negligenciando os seus filhos. Isso é resultado da queda e demonstração do pecado do homem. Mas quando nós amamos os nossos filhos, é porque Deus nos dá a capacidade de amar. Quando nós temos coragem diante de dificuldades, é porque Deus dá essa coragem. Muitas vezes nós vamos sentir ameaçados ou perseguidos, ou no mínimo pressionados a se proteger. Nós vamos sentir pressionados a ceder às tentações do mundo e a preocupar conosco mesmo, e não ter a coragem de fazer o que é reto diante do Senhor. Essa coragem que Jocabede demonstra, a coragem que você precisa para ser uma boa mãe, é uma coragem que vem como dádiva de Deus para você. Jocabede tem confiança na soberania de Deus, ao ponto que deixar esse filho que ela tanto ama numa arca dentro do rio, deixando a soberania de Deus cuidar desse menino da melhor forma possível. Não estou dizendo que nós devemos tratar os nossos filhos assim. Nós não enfrentamos um governo que ameaça matar os nossos filhos. Mas todos nós, como pais, como mães, precisamos entender que o bem-estar dos nossos filhos está nas mãos do Senhor. Nós precisamos confiar nele, abrir mão deles e entender que Deus vai os proteger, Deus vai os cuidar,
Deus vai os usar na maneira que Ele quer, na maneira que Ele sabe que vai ser melhor. Quando Joquebede coloca esse menino na arca, ela não tem a mínima ideia do que Deus vai fazer e como Deus vai usar. Nós não sabemos como Deus quer usar os nossos filhos. Todos nós, às vezes, temos planos para os nossos filhos, projetos para os nossos filhos. Mas se nós vamos, de fato, seguir o conselho das Escrituras e o exemplo da Joquebede como mãe, queridas, confie no Senhor para o cuidado do seu filho. É fundamental que a gente depende de Deus para isso. Não é natural para a gente amar adequadamente os nossos filhos. Não é natural para nós ter coragem diante de perigos e problemas que nós enfrentamos. Não é natural para nós confiar no Senhor. Nós queremos confiar em nós mesmos. Nós queremos nos proteger. Nós queremos nos amar. Mas amar outros, ter coragem para colocar as nossas vidas em risco e confiar no Senhor são dádivas de Deus em nossas vidas e nós precisamos buscá-los nele. Que Deus possa nos ajudar e nos capacitar com essa dádiva tão preciosa que Ele nos dá. Vamos continuar a nossa leitura do texto. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. A gente vê o cuidado de Deus muito bonito aqui. Faraó, a filha de Faraó, de repente está tomando banho, bem na hora que o menino chora. Deus controla muito bem essas circunstâncias. A irmã de Moisés está ali olhando toda essa situação e muito esperta. Ela sugere para a filha de Faraó que ela poderia chamar a mamãe hebraica para cuidar desse menino, e ela topa. A filha de Faraó obviamente não acompanha a crueldade do seu pai, e ela tem compaixão desse menino. E então a Miriam chama Joquebede. E Joquebede não somente tem o privilégio de criar o seu filho, agora sem ter que escondê-lo, mas ela até recebe um salário para isso. Como a gente vê Deus abençoando Joquebede, como a gente vê Deus sendo fiel e abençoando essa família através dessa história. Podemos ver um cuidado muito especial de Deus.
um cuidado fazendo as circunstâncias da vida encontrar para a salvação de Moisés e, consequentemente, a salvação da nação de Israel e todas as nações. Ela recebe um emprego e o que a gente percebe que é muito interessante aqui nessas bênçãos é que a Joquebede recebe um legado. Um legado de ter sido a mãe de Moisés. Nós estamos falando dela até hoje. A mãe que criou o maior autor das Escrituras, o libertador do povo de Israel, o homem que entregou a lei, o homem que instituiu o sistema de sacrifícios, o homem que de muitas formas ele prefigura a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o homem que preservou o povo através do qual o Messias viria, o povo através do qual todas as nações seriam abençoados. Que cuidado Deus tem de Joquebede, dando esse emprego e esse legado tão importante na história. Deus é um Deus que abençoa. Deus abençoa aqueles que são fiéis. Deus abençoe os que confiam nele. E ele cuida. Ele está em controle das circunstâncias. Quando ela coloca esse menino na arca, naquele rio, ela não sabe o que vai acontecer, mas ela confia no cuidado do Senhor. E Deus honra essa confiança, o protegendo, também suprindo um emprego para ela. Poucas mães são pagas para criar os seus filhos, por mais que creio que deveriam ser pagas de alguma forma, são pagas certamente na eternidade. É um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil, é um trabalho muitas vezes ingrato. Mas a mãe de Moisés teve o privilégio de receber um salário para cuidar do seu próprio filho. Geralmente a gente recebe para cuidar dos filhos dos outros, mas Joquebede é abençoada por Deus e ela recebe por cuidar do seu próprio filho. E esse filho então traz para essa família tanta bênção, tanta oportunidade, tanta utilidade no reino do Senhor. Deus quer usar as nossas famílias dessa forma. Deus nos capacita com amor, com coragem, com confiança, para Ele poder abençoar, para avançar a causa de Cristo entre as nações. Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a minha família para essa finalidade. Ele cuida, Ele supre e Ele nos dá o privilégio de participar nessa obra tão grandiosa que Ele vem fazendo através dos séculos. E a gente vê que no final do texto diz, e sendo menino já grande, provavelmente já grande aqui significa uns 4 anos de idade, talvez até 5 anos de idade, quando ele é desmamado. Na época amamentava os filhos muito mais tempo do que hoje a gente faz. Então ela o trouxe à mãe de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então Moisés é protegido, ele é criado pela mãe e então adotado pela filha de Faraó. E tem o privilégio de ser então criado no palácio do rei.
Que privilégio é essa que ela tem como mãe de criar um filho assim? Que privilégio que Moisés tem. Ao invés de ser morto como bebê, ele é criado pela mãe durante a infância, os anos tão formativos, e depois ele é criado no palácio com todos os privilégios disso, e depois ele é muito usado pelo Senhor nessa história de redenção que todos nós conhecemos. Há muitas coisas que nós podemos observar nesse texto. Gostaria de destacar algumas aqui, mas entenda a influência que você tem, a importância do seu papel. Entenda que Deus capacita você e Deus quer dar para você amor, coragem e confiança. E Ele quer abençoar você com cuidado da sua família. Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer dar para a sua família um legado. Mas entendem que esses primeiros anos formativos dos seus filhos parecem que são intermináveis, mas são anos muito, muito importantes. Aqueles primeiros 5 anos, quando você sente que você não está ensinando quase nada, você está ensinando muito. Seja fiel, seja presente, ame, confie e tenha coragem de enfrentar isso, porque Deus quer abençoar muito a sua família através da sua fidelidade e a capacidade que Ele dá para vocês, especialmente durante esses primeiros anos formativos. Nós podemos ver várias aplicações aqui nesse texto. Entendemos que nós, como crentes, nós precisamos depender de Deus para Ele transformar o nosso caráter. Como eu falei, amor, coragem e confiança não são dádivas naturais do nosso caráter. São dádivas sobrenaturais que vêm de Deus. Depende de Deus para promover esse caráter na sua vida. Roga a Deus para Ele dar para você amor, dar para você coragem, dar para você confiança diante das dificuldades que nós enfrentamos. Ele então nos capacita para a sua obra e Ele cuida das nossas necessidades. Diante das dificuldades que nós temos, nós podemos saber que Deus nos capacita de uma forma sobrenatural. Então podemos descansar no controle de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Diante dessa pandemia do Covid, diante do lockdown agora em Benevides, que estamos enfrentando dias inéditos, Deus não foi surpreendido por nenhum deles. Ele está em controle das circunstâncias das nossas vidas. Como Ele estava controlando até o genocídio do Egito, Deus controla e cuida das circunstâncias que nós enfrentamos. Confie no Senhor, não seja tomado de ansiedade, não preocupa com as coisas que você não controla. Confia no Senhor e o controle que Deus, o nosso soberano Deus, tem sobre as circunstâncias das nossas vidas. Devemos, diante desse texto, admirar o compromisso que Deus tem para com o seu povo e a forma que Ele age na história para avançar o seu plano de redenção. Ele ilustra através de arcas a salvação nos dias de Noé, a arca na salvação da vida de Moisés, e através dessa arca todas as nações
da planeta são abençoadas através desse povo de Israel que Deus resgatou através de Moisés. Queridos, Deus é um Deus que está na missão e Ele é compromissado com essa missão. Ele está trabalhando através de todas as circunstâncias para avançar essa missão. E nós podemos confiar nisso, nós podemos descansar nisso, nós podemos ter certeza disso. E devemos então nos alegrar pelo privilégio que nós temos de participar nisso. Ele nos chama como seus filhos de participar nesse plano de redenção. Às vezes através de coisas muito simples, do amor de uma mãe para o seu filho. O escondendo, o cuidando, mas Deus usa esses pequenos atos de fidelidade para avançar o seu plano. E Ele nos dá o privilégio de participar nisso. Faz parte do nosso legado. Queridos, sejam fiéis com as coisas que Deus tem colocado diante de você. Seja fiel com as pequenas decisões, com a criação dos seus filhos, com o cuidado da sua casa. Seja fiel com tudo que você faz. Você não tem a mínima ideia como Deus vai usar você, a sua fidelidade e as pessoas que você influencia dentro e fora da sua casa para avançar o seu reino, e nós temos participação disso. Devemos louvar e adorar o Senhor, que consegue usar pessoas simples como você, como eu, como Joquebede, como Miriam, como a filha de Faraó. Pessoas simples, fazendo atos simples, que Deus usa de uma forma grandiosa para avançar a sua missão entre as nações. Nós temos o privilégio de participar nisso e devemos adorar a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte do seu plano de redenção, em formas que nós não enxergamos, em formas que nós não imaginamos, mas em formas que somente a eternidade vai revelar o impacto da capacidade de Deus em nossas vidas, e então a nossa fidelidade em usar essas capacidades para avançar o reino do Senhor para a glória do Senhor. Confie na capacidade que Deus dá para você, para amar, para ter coragem, para confiar nele em todas as circunstâncias. E entenda que você vai regozijar, você vai ser abençoado com o cuidado especial de Deus, com a provisão inexplicável de Deus e um legado eterno que nós somos abençoados a participar no plano de redenção que Deus tem para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa família, para a nossa comunidade e entre todas as nações. Que Deus seja adorado e glorificado como resultado das nossas vidas e o investimento que nós fazemos em nossos filhos e nossas famílias. Que Deus nos encontre fiel. Feliz Dia das Mães. Depende da capacidade de Deus e regozija da bênção de Deus sobre a sua e as nossas vidas. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia, família Cristo é Vida. Bom dia a todos os que têm nos assistido. Bem, hoje, um dia especial. Fechamos agora o programa no Dia das Mães.
Agradecemos muito, pastor Gary, por ter compartilhado conosco essa palavra em homenagem às nossas mamães, e que cada filho, cada esposo, neto, cada um de nós possamos realmente dar um valor, um apreço, um carinho, mesmo nesse período de isolamento, mas dar o nosso carinho, o nosso afeto para todas as nossas mamães. Então nós vamos encerrar a nossa EBD com essa palavra de gratidão pelas mães, lembrando ainda do aniversariantes, né? Na verdade, essa semana foi só a Áudria, então meus parabéns, Áudria, pelo teu aniversário. Deus abençoe a tua vida, a tua juventude, tá? Que o Senhor te guarde, te guie continuamente, assim como também a tua família. Nós vamos fazer uma oração encerrando esse tempo de EBD, e depois dessa oração nós temos ainda uma pequena homenagem que os jovens têm preparado para as mães. E com essa homenagem, então, nós encerramos o nosso programa de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela nossa EBD e por esse tempo juntos aqui. Agradecemos pela vida do pastor Gary, por compartilhar conosco a palavra. Agradecemos, Senhor, por nossas mamães. Todos aqui somos de alguma forma gratos ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nossas mamães, Senhor, que o Senhor guarde, o Senhor guie, o Senhor abençoe com saúde, o Senhor abençoe, ó Pai, com sabedoria do Senhor sobre cada uma delas, Pai. Abençoa, Senhor, aquelas que são jovens, aquelas que são mais idosas, cada uma dentro das suas circunstâncias, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada uma dessas nossas mães. Abençoa, Senhor, principalmente nesses tempos difíceis, que a Tua palavra até ela diz que nos tempos difíceis as grávidas, né, as mães, passariam por mais dificuldades. Nós lembramos disso e consideramos com sensibilidade cada uma dessas mães. Pai, que o Senhor cuide, console, conforte e abençoe. Agradecemos também pela vida da Áudria, essa jovem, ó Deus, que faz parte no meio da igreja, e que o Senhor guarde a vida dela e guie a vida da Áudria, Pai, nesse novo ano que o Senhor começa a dar para ela agora. Abençoe sua família, seus pais, irmãos, ó Deus, cuide de cada um segundo a boa mão do Senhor. Quanto a nós, nos dá um bom almoço, uma boa tarde, guarda e guia as nossas vidas, e que à noite possamos estar juntos aqui para o culto de missões, através, ó Deus, desse veículo que nós temos, para tentar a missão da igreja através da Tua palavra, através das orações, através desse programa que nós podemos assistir. Abençoa, Senhor, nossas vidas assim, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.